Olá pessoal, estamos aqui no nosso primeiro episódio do Tom Bemo Cast. Meu nome é Nadine. Eu sou a Fernanda. E estamos trazendo aqui um profissional muito competente na área dele, com diversas experiências e visões bem diferentes sobre a nossa caminhada profissional. E a Fernanda vai falar um pouquinho sobre qual é a nossa iniciativa com esse podcast. Então, por que a gente começou, com essa ideia? A ideia é trazer conhecimento para os jovens, jovens da nossa idade, que estão ali na faixa dos 14 a 20 anos, em média, para trazer esse conhecimento da vida profissional, da carreira, e com isso a gente vai estar trazendo aqui no podcast profissionais, falando um pouquinho sobre como foi a vida deles, como está sendo a carreira profissional, quais são as dicas que eles têm para nós jovens que estamos iniciando agora a nossa vida. E por isso a gente trouxe hoje o senhor Daniel Baumgarten, um profissional excelente. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, meninas, tudo bem? Tudo certo. Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Vai ser muito rico ser o primeiro a participar aqui. A gente sabe que é muito importante para nós, como alunos, como os jovens, saber que tem um profissional muito inteligente na sua área, muito competente. É o nosso lado, É o nosso lado. Então a gente está muito feliz que você tenha gostado e aceito participar dessa iniciativa nossa, tá? Para mim me sinto privilegiado, ser o primeiro, Então a gente vai conversar um pouquinho aí sobre quem é o Daniel, Falar um pouco sobre a carreira e algumas coisas de mercado que a gente vê hoje, Então podemos começar aí, se vocês têm algum questionamento, aí a gente vai respondendo na medida do possível que tiver ao nosso alcance, Primeiramente, a gente não sabe tudo, tem algumas experiências, mas a gente está em constante aprendizado, Sim, eternamente, eu acredito. Isso aí, mas a gente gostaria primeiramente de saber o quê? Quem é o Daniel Baumgarten? Antes de tudo, antes de profissão, como ser humano. Daniel é um jovem de 38 anos, rapaz bastante extrovertido, que além da sua profissão também tem uma vida lá fora, que gosta de fazer alguns hobbies, O que eu mais gosto é tocar bateria, para os meus momentos de desestressar. Gosto de pescar também. Então, e também fora da hora gosto de brincar na minha pequena oficina que tem em casa e nas minhas impressão 3D aí, a qual tenho uma empresa também, Então, bem legal. Bom, Daniel, primeira pergunta, que foi uma das coisas que intrigou bastante a gente, como é que começou a sua carreira profissional? A gente sabe que você é um profissional formado em diversas áreas, atua em diversas áreas, como você comentou também, além de tudo, baterista. Pescador. Isso. Então, como é que começou aí a sua carreira? Então, a minha carreira profissional começou aos meus 14 anos de idade, quando eu decidi sair de casa e estudar na escola agrícola, fazer curso de técnico agropecuário. Isso foi a primeira iniciativa minha, que foi por conta própria. Não foi meu pai que pediu, até fui contra. Tu que quis ir? Fui contra a vontade da minha mãe, coisa assim, que ela era muito apegada a mim, como eu a ela, E saí de casa, Sou natural de Alecrim, uma cidadezinha próxima aqui, Cidade pequena. E a gente foi para Frederico Westphalen estudar. Então, 250 quilômetros de casa. Primeiro desafio, ficar longe da família. Eu acredito. Segundo desafio, você só vir visitar a família em feriadões, não em feriados normais. Finais de semana, assim? Não tinha como, porque era muito longe. E outro desafio, vir para casa de carona. E a gente vinha. Em qualquer um, assim? Nós carros pegava a placa, Ia na beira da estrada. E o colégio ficava 2 km da rodovia, até hoje existe, hoje é IF, Na época, no ano 2000 isso foi, Faz bastante tempo já. Era a escola extensão da UFSM. Com o passar dos anos virou IF, então hoje ainda tem o curso técnico lá, mas já os moldes são um pouco diferentes, mas foi a primeira iniciativa.
Saí do colégio em 2013, eu fiz o ensino médio e o técnico junto, que era a modalidade que existia na época, até hoje algumas escolas adotam isso. E daí eu saí empregado, meu primeiro emprego foi na Foca em Indústrias Elétricas e Panambi. Então, fui montador lá. Podia ter ido para Mato Grosso, a vida é feita de escolhas, né, meninas? Uma das escolhas eu podia ter ido, como alguns colegas foram, nós formamos em 72, nós era em 95 na nossa turma, total 250 internos, mais ou menos. E eu acabei optando em ficar no sul, né? Então, também já foi uma escolha. Entrei na indústria ali, daí comecei a conhecer um outro mundo, porque até então era o quê? Era lavoura, agricultura e pecuária, né? Agro. É o nosso... Aqui era bastante isso, sempre né? Sempre foi. O nosso país, ele é essencialmente agrícola, né? Existe uma mística, os colonos, nós era chamado de colono. Sim. E a gente pode tratar como empresário rural. Empresário rural, porque querendo ou não é uma mini empresa. Muitas vezes falta um profissional ali que auxilie, dê um suporte técnico, não só técnico da produção, mas um técnico em gestão, administrativo, muitas vezes, porque essas pessoas às vezes precisam, que não tiveram essa oportunidade que muitos de nós temos. Países, uma coisa que eu nunca me esqueço, numa formatura, veio um pró-reitor lá do UFSM, ele disse: Estados Unidos, por que a agricultura lá é de ponta? A agropecuária deles é de ponta. Porque muitos filhos saem, vão estudar e voltam a aplicar. Aí você começa como técnico, viram agrônomos, veterinários, e por isso que é de ponta. E conseguem, reerguer o negócio da família também, né? Isso é bem legal. Manter a sucessão. Exatamente. Isso hoje é um problema. Nós temos aí a sucessão, e nas empresas também, empresas familiares. Muitas empresas começam com o avô, o pai consegue tocar e os filhos já nasceram em berço de ouro, às vezes não conseguem ir adiante, né? Não tem, e não é isso. Olha, nas minhas andanças, porque eu já morei saindo do Alecrim, morei em Frederico Westphalen, Panambi, Horizontina, Carazinho. Então já tem uns quilômetros rodados aí já nesse curto espaço de tempo, onde a gente viveu e viu muita coisa, né? Então a gente viu muitas situações, e é um dos problemas que as empresas brasileiras hoje, familiares, às vezes são compradas por uma multinacional, porque não existe a sucessão. Isso é uma teoria que se estuda na administração, que é a teoria da governança. Exato. Outra pergunta, então. Como foi a sua experiência no mercado de trabalho? Já falou um pouquinho de todas essas vivências que tu teve, mas a gente gostaria de saber do lado do Daniel. Qual que foi a visão que tu tirou de tudo isso? Lá no comecinho, talvez. Quando a gente começa, eu imagino, saí com 18 anos, fui trabalhar. A mentalidade da gente era uma, né? Era uma. Bastante rebelde, né? Não gostava muito de ser mandado, né? Até hoje não gosto muito, né? Mas a gente sempre tem um ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E então, no começo, assim, até você assimilar aquilo ali, né? Você acaba tendo, digamos assim, uma certa dificuldade. Eu sei que muitos de vocês têm, porque a geração de vocês já é totalmente diferente da gente. Então, eu mais ou menos sei o que vocês pensam. A gente, às vezes, nos períodos que a gente tem o contato aí com o pessoal mais jovem, a gente tenta transmitir isso para pegar caminhos, às vezes, não tão, digamos assim, um caminho tão ruim, né? Tentar pegar atalho, não fazer a volta, né? Então, a gente, nas experiências por onde a gente passou, eu comecei como montador, depois tive um período que eu trabalhei, eu vim para Horizontina, daí eu fixei residência aqui, né? E comecei a trabalhar como frentista de posto. Tive que recomeçar, né? Recomeçar tudo. Daí eu trabalhei numa Laticínios, que é extinta hoje, aqui na cidade, mas ela foi transferida para Maurício Cardoso, que também hoje está fechado, pelo que eu sei. Mas eu não fui para lá, né? Daí eu fiz curso de solda e fui para João Deere. Mas trabalhei 4 anos em laticínios, no ramo alimentício. É um ramo que é bem interessante, né?
ele não tem altos e baixos, ele tem uma certa... a curva é mais constante, ela não tem esse... que nem a gente está acostumado com o mercado agrícola que a gente está começando a viver agora, né? Então, mas foi uma experiência legal. Ali eu comecei minha faculdade de engenharia, né? Ali nessa época eu comecei a faculdade de engenharia. Quantos anos tu tinha nessa época? E agora eu vou fazer uma matemática aí, uma matemática forte. Comecei minha faculdade em 2005. Na época eu tinha o quê? Meus 21, 22 anos por aí. Então 23 aí. Mas tu já tinha em mente seguir essa linha de ser profissional, né? De sempre... Da indústria, né? Sim, daí é que assim, ó, a gente optou em não ir pra fora, né? A gente vai falar mais pra frente sobre isso. Mas eu ainda não tô em desbravar, ir pra tipo Mato Grosso, Bahia, todas essas situações que nem eu tenho ex-colega do Agrícola que estão só com curso técnico. Então, são gerente de fazenda em Piauí, Mato Grosso, Goiás. Os caras estão bem financeiramente, famílias e tudo, né? Então, o pessoal que arriscou na época, né? Então, isso veio um pouco da nossa cultura, de a gente querer ficar muito perto dos familiares, coisa assim, né? Também acho. É uma questão cultural, né? Cultural. Então, a gente optou para a indústria propriamente dito, né? E trabalhar nisso aí, né? E aí, eu continuando na faculdade aí, né? Daí... aí eu entrei na indústria propriamente dito, metal mecânica. Eu retornei, né? Na verdade eu retornei. Aí eu fui soldador, montador aqui na cidade, né? E depois peguei a área de montagem um período, né? Numa crise em 2009, aí a gente acabou sendo afastado, né? Sim. E daí, ali eu já estava, ali que eu entrei na área da qualidade. Em 2009 eu entrei na área da qualidade, comecei como inspetor. Eu trabalhei, daí fui para auxiliar na parte documental, né, na área administrativa já, mas sempre gostei do chão de fábrica. Sempre gostei de ter aquele contato ali com a fábrica, porque assim, a gente sabia o que acontecia e daí a gente também tinha como ajudar a buscar soluções de problemas, né? Porque é uma coisa assim, quando você tem aquela lacuna, o pessoal do chão de fábrica, o ADM de qualquer área, por exemplo, que nem eu trabalhei em qualidade, nós tínhamos os inspetores, que era o chão de fábrica. Aí tinha um ADM que era o quê? Daí eu fui para auxiliar de qualidade e fazia toda a burocracia de documentação, ajudava a cuidar da parte da ISO 9001 e nós tínhamos a nossa gerência também que fazia, nós não tínhamos supervisor, daí era direto com a gerente. Então, aí ela tinha mais a parte estratégica, né? Então, depois a gente subiu, mas eu sempre gostei de ter esse contato aí. Aí, posterior a isso, em 2011, eu me tornei supervisor. Uma empresa de plásticos aqui na cidade, que está extinta. Também? E ela está extinta aqui, mas ela existe lá em São Leopoldo. Então, a gente acabou trabalhando ali. Eu trabalhei por 1 ano e 8 meses, aí mais ou menos, com eles. Aí eu fui para Carazinho. Daí lá eu tinha a função de analista de qualidade. Então é um leque de várias áreas que tu já participou, né? Seja o chão de fábrica até o pessoal ali do burocrático do negócio. Sim, eu sempre, todo tempo que fui supervisor, eu nunca tive medo de me sujar. Eu gostava de ir no chão de fábrica e participar junto até com meus subordinados para entender o lado deles também. Sim. Se tinha uma reivindicação de uma melhoria ou coisa assim, eu tinha, como é que se diz, um argumento. E eu sempre gostei muito de praticar um negócio que se chama empatia, de estar junto com o pessoal ali. Sendo que depois depois que eu voltei de Carazinho por mais uma estratégia de família mesmo, não foi porque eu quis, é uma situação ali familiar que eu tive que retornar. E aí eu tinha uma proposta numa outra empresa aqui na cidade, que eu voltei para o metal mecânico. Aí ali permaneci até agora em começo de 22, trabalhando como supervisor na área de qualidade dentro do metal mecânico, onde executava desde funções estratégicas, administrativas e muitas vezes também operacionais em função de que às vezes a demanda, a gente não podia ter um time muito grande, a demanda às vezes aumentava e não valia a pena contratar alguém. Opa, vamos ajudar aí. A gente fazia isso aí também aquilo que eu comentei com vocês, né? Ter um pouco essa empatia com o pessoal. Sim.
Uma questão que o senhor comentou das lacunas, né, e das agroindústrias, enfim, das fazendas familiares. Já entrando nesse assunto, que tipo de profissional você pensa que falta hoje? Você comentou um pouquinho sobre isso, aliás. Que tipo de profissional que está faltando na sua visão, assim? Tanto para questão de produção, quanto de administrativo, enfim? Eu vejo assim, ó, que hoje, na verdade, em todas as áreas falta hoje, né? Sim. Todas as áreas. Principalmente comportamental, eu acho. Aí é bem colocado, porque assim, hoje a gente muitas vezes é contratado pelo nosso currículo e demitido pelo nosso comportamento. Então eu vejo que hoje está faltando aquele profissional comprometido, aquele profissional que, digamos assim, que você possa contar com ele a qualquer momento. Sei, quando eu era supervisor, a gente tinha momentos que você tinha que trabalhar de sábado, por mais que a gente não tinha a obrigação, nós cumpria as 44 horas durante a semana, mas sempre dava um extra, né? E às vezes eu se deparei em alguns momentos aí, mais recentemente, mais nos últimos tempos aí que eu estava na indústria, de profissionais, os quais eles prometiam que no sábado não iam. Tipo, eles davam a palavra, assinavam a folha para ir e não iam. E, claro, daí quem ia assumia toda a carga, né? E essa parte do comprometimento, o comportamento hoje que está impactando bastante. Eu vejo que o mercado está carente desses profissionais comprometidos em todas as áreas. Isso é sem distinção. E daí muitos pensam, eu quero ser autônomo. Se você ser autônomo, você tem que trabalhar 3 vezes mais que você sendo empregado. Porque você tem que correr atrás do teu cliente, você tem que prestar um serviço de qualidade para ele lembrar de você ou falar bem de você e entrar com um valor justo que caiba no bolso das pessoas, né? Então tem isso também. Entender do mercado, né? Com certeza. E eu vejo que hoje tá bastante carente isso aí, sabe, meninas? Em todas as áreas, né? Não é simplesmente você ter o canudo. Porque você for ver hoje em curso de graduação, hoje está muito fácil de você passar num curso, qualquer curso. Se facilita muito, e eu acho errado. Tinha que apertar mais para subir o nível. Verdade. A gente percebe isso muito que nem você comentou, dos concursos públicos, né? Bastante gente faz uma prova, vai trabalhar e acaba que depois não tem uma segunda capacitação, não tem uma formação a mais que enriquece, né? Principalmente essa questão da administração pública, que nem você tinha comentado. É que, na verdade, quando se existe um plano de carreira, daí o pessoal, isso funciona bem nas universidades federais. Existe um plano de carreira. Eles fazem para você conseguir conquistar um valor a mais, você tem que cumprir algumas metas e nessa vai nas suas qualificações. Aí você consegue ganhar aumento. Então isso funciona e você melhora como é que se diz, o teu poder intelectual, né? Então, que nem por exemplo, hoje você dizer, eu sou bom na teoria e na prática não sou tão bom. Eu sou bom na prática, não sou bom na teoria. Eu sempre digo, a gente tem que buscar o meio termo. Porque hoje, falando tecnicamente, né, em qualquer área, você vai para digamos assim, para um ambiente que você tenha que ter uma discussão técnica. Se você não tem embasamento, você acaba se prejudicando, né? Então, e isso hoje que falta, que eu vejo que falta um pouco mais daquela vontade de estudar. Sabe? É que eu acho que também tem aquela facilidade de acesso à informação que a gente tem também hoje em dia. Só é mal usado. Exato. Eu vejo assim, eu queria ter isso lá nos anos 2000. Quando eu estava fazendo minha faculdade lá em 2005, que a gente não tinha acesso a muita coisa. A internet só vocês terem ideia, a internet era discada. Era discada, né? Para você conseguir fazer um trabalho, você tinha que ir na faculdade lá usar teu computador lá, porque lá tinha uma internet um pouco mais forte. E hoje as coisas estão mais fáceis e o nível baixou. Na época era bem mais difícil. Deveria ser o contrário, né? Deveria ser, não, totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Sim, que agora está muito fácil.
Só que, claro, a gente sempre tem que ter cuidado da onde vem a informação, como ela está disposta, porque assim, hoje se cria muita coisa. Você larga a fonte de pesquisa também. Se por exemplo, você vai fazer uma pesquisa, que nem, por exemplo, não comentei, além da minha formação de engenheiro de produção, eu tenho mestrado em gestão estratégica de organizações, né? Mestrado, por exemplo, você fazer dissertação, você tem que olhar artigos publicados em revistas qualificadas pela CAPES, que é um órgão do governo. Então não é eu ir lá no Wikipédia, no Google somente, não. Aí, e o nível que você vai fazer uma publicação, um artigo científico, é um nível que a gente chama de profundidade no teu estudo. Aprofundar o estudo, né? Então, coisas assim, mas eu entendo. Quando eu tive meus 15, 16, 17 anos, a gente não tinha essa, como é que se diz, essa iniciativa de correr atrás, né? Mas eu vejo que hoje me faz falta. Só pra vocês terem ideia, como eu estudei em escola federal, o professor chegava e jogava o material na sala, jogava no quadro lá, entendeu, não entendeu, te vira. E daí, quando comecei a engenharia, aí eu senti o quanto era fraco, e claro, a gente também não se ajudava muito, mas o quanto que era fraco, digamos assim, o nível de empatia do professor com os alunos. E aí eu tive que aprender física, matemática, porque começa uma engenharia, você tem cálculo 1, 2, 3, física 1 e 2, e assim vai. Isso que de produção não é tão puxado que nem uma mecânica, né? E que ela chega a um ponto que ela é focada mais para a área de gestão, digamos, o último terço do curso é mais voltado à gestão, né? Sendo que a gente tinha gestão financeira, gestão de custos, essas coisas aí. E tudo isso aí pesou no começo. Depois a gente engrenou, tinha que correr mais para poder conseguir ter isso aí. Isso aí, eu acho que englobando tudo isso que tu disse, que conselho tu daria para ti mesmo 10 anos atrás? Para mim mesmo? Ali quando você começou a sua carreira, né, que você, com todos os desafios que teve. O que tu falaria pro Daniel? A vida é feita de escolhas, né? A gente muitas vezes, eu hoje digo, existem alguns arrependimentos, por exemplo, 10 anos atrás, quando eu fui morar para Carazinho, que foi no ano 2012, se eu tivesse ficado lá, depois que eu voltei de lá, eu conheci aquela região. Não me toca, uma região muito industrializada. Passo Fundo já é bem interessante também. Algumas decisões não foram bem tomadas. Podia ter ido para Mato Grosso quando formei o técnico, né? Ter entrado numa agronomia lá, sabe? Aí a gente tinha, na minha época existia uma situação assim, quando a gente saía do ensino médio, obrigatoriamente tu tinha que tentar uma faculdade. Eu era federal e aí estudei para o vestibular e a concorrência era altíssima. Meu sonho era ser médico veterinário. Na época, se não me falha a memória, acho que era 17 ou 18 para 1. Então era uma carga altíssima, né? Então, e você concorrendo com gente que fazia cursinho já, essas questões aí. Então hoje, se eu voltaria no tempo, algumas coisas mudaria com certeza. Algumas coisas não, sabe? Algumas decisões. Eu talvez teria um pouco mais de paciência com algumas coisas. Paciência. Deixar acontecer mais e coisas, para ver o que hoje, por exemplo, a gente tem um pouco mais de paciência. Claro que a idade faz com que a gente, e a vida principalmente, a vida ensina muito, né? A maturidade que é alcançada, né? Com certeza, né? Então, e esse conselho eu daria, né, para continuaria, fosse ter que repetir um curso, eu talvez faria uma engenharia mecânica, talvez, em vez de uma produção, mas não estou insatisfeito com o curso, que eu consegui conquistar muita coisa com esse curso aí, ainda a gente conquista hoje, né? Então, graças a essa graduação que eu consegui construir muitas coisas na minha vida pessoal e profissional, né? E é bom a gente buscar ter, às vezes, um conhecimento em outras áreas para ver um todo, né? Não somente
Aquele mundo, porque hoje como é que tá o mercado hoje? O mercado de trabalho hoje está muito, muito competitivo, profissões que vão deixar de existir e profissões novas que vão surgir. Por exemplo, uma profissão que vai estar em alta, automação. Maquinário, né? Automação e a área de TI. A área de TI vai estar muito forte e hoje é uma das áreas que mais está pagando. Talvez na nossa região ainda não, mas vai para outras, porque a nossa região infelizmente ainda está um pouco defasado, mas pega Santa Catarina, por exemplo, hoje, profissional na área de TI está ganhando muito dinheiro. Só que, claro, para você alcançar aquilo ali tem que estudar muito. As empresas precisam de inovação, né? Principalmente nesses grandes centros urbanos, que a tecnologia está chegando com mais força, né? E é uma coisa assim, ó, que é uma coisa que me preocupa, sabe? Hoje a juventude que está entrando no mercado de trabalho, muitas vezes estão muito preocupadas com o que as mídias nos mandam, né? E estão esquecendo de si mesmo. Só que hoje o que eu vejo, tem muita gente que está vindo, jovens que estão vindo muito preparados, até mais preparados intelectualmente que a gente, que tem mais vivência, que se largar na mão deles muita coisa, eles vão vir com tudo. Então tem mais facilidade de aprender também, muitos são autodidatas, né? E isso, digamos assim, se a gente deixar para amanhã, vem outro que passa, em função da competição. Que nem eu comentei, profissões vão deixar de existir, mas muita coisa vai começar, digamos, vai se tornar mais enxuto dentro das empresas. Necessidade então, também. Isso. O home office vai crescer muito, mas é aí a disciplina de muitas vezes você fazer um home office bem feito. Responsabilidade, né? Nós entramos naquilo que nós começamos, entendeu? Você trabalhar até hoje de manhã, inclusive eu estava assistindo no noticiário de manhã cedo, estava tomando meu café, gosto de pegar as notícias da manhã, o pessoal falando sobre na região da Serra, ali, empresas mais na área de marketing, publicidade, essas coisas aí, onde as empresas estão deixando os profissionais 3 dias em casa. Claro que numa indústria você não vai fazer isso. A indústria tem que acontecer. Setor de apoio até que vai. Setores de apoio administrativos, eu falo, né? Esses até que vai, mas quem executa ali não tem o que fazer. Tem que ir trabalhar. Mas é que assim, ó, não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir, vai ter que continuar e é assim, né? Mas aí essa empresa ali, o pessoal usou um conceito muito que a Google faz, um conceito assim. Cada segmento a gente não pode usar como parte, mas dá para fazer um benchmark e ver assim, o que nós podemos fazer para adaptar para a nossa realidade, né? Então, e o cara disse, não, aqui o pessoal está trabalhando hoje por produtividade, entendeu? E logo ali, quando vier até uma legislação trabalhista, vai ter que se adaptar a essa realidade, porque hoje a nossa legislação é assim, às 8 horas e 40 minutos e 48, né? 44 horas semanais e pronto, mas e para essa modalidade? Como que vai ser? Hoje tem muitas empresas que estão adotando contratar, por exemplo, a prestação de serviço para profissionais que têm o MEI. Tipo, eles te contratam para você prestar serviço, não. Eu trabalho para ti 4 horas, para outro cara mais 4 horas e assim vai. Claro, você faz a sua jornada, né? Essa coisa individual. Só que, claro, daí é por produtividade, por entrega, né? Sim. Mas é uma tendência também que eu vejo que num curto espaço de tempo é menos custo para a empresa, porque um funcionário, você sabe melhor que eu, né? Que vocês calculam isso aí num curso de vocês, né? É a questão de vocês ter, digamos, o custo que é um funcionário para uma empresa, quanto que ele tem que produzir para se manter e a empresa manter viva, né? Então, tudo isso aí eu vejo que vai ter uma reviravolta num curto espaço de tempo. Só que daí o que acontece? Todos nós, me encaixo juntos, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado para prestar um bom serviço com qualidade para poder se manter no mercado, que a tendência é cada vez as indústrias mais automatizadas, isso eu falo em todos os segmentos, tá? Mais automatizadas, robotizadas, a robótica está entrando com tudo também, a fim de que
redução de custo, né? Redução de custo, e aí a mão de obra tem que estar preparada. É o futuro. É o futuro. Mas claro, a raridade, serviços mais manuais, mais, como eu disse, que tem um pouco de insalubridade, não vão deixar de existir e vão se valorizar, e muito. Já estão. A pandemia deu uma regulada. Sim. Já estão se valorizando algumas atividades aí, a gente vê profissionais aí que estão muito bem valorizados e que também tem determinadas habilidades, mas é um ditado antigo que se diz, a gente ganha pela raridade, né? Verdade. Isso é verdade. Mas então, acho que é isso. Quer agradecer? Falar alguma coisa a mais, Fer? Muito interessante, né, o que o senhor Daniel colocou aqui para nós, questão do comprometimento dos jovens. Da paciência também, eu acho. Eu acho que faz total sentido. Acho que essa conversa foi muito interessante, muito boa. A gente nem viu o tempo passar. Nem conhecia tanto assim do Daniel Bongard, não sabia todas as habilidades. Acho que com certeza é muito conhecimento para repassar. Muito interessante mesmo. A gente agradece mesmo, muito legal. E com certeza queremos ter você novamente aqui em algum futuro bem próximo. Conhecer um pouquinho mais, falar mais, que a gente sabe que tu tem muito conhecimento de diversas áreas, principalmente agora do mercado, né? Então acho que é isso. Não, de minha parte também agradeço o convite, tá? Foi muito, muito legal, que bom a gente conversar sobre isso. Um pouquinho que a gente sabe, né? Isso é tão pouco que... Mas a gente pode pesquisar um pouco também sobre algum determinado tema, né? A gente pode se preparar, a gente está aberto a novos convites aí, podemos determinar um tema e conversar aí, fazer um bate-papo legal aí com vocês e trazer um pouco aí das vivências que a gente já teve. Isso aí. Obrigadão.